um excepcional dia, oficialmente agora. Hoje a gente vai falar sobre identidade. A gente já falou um pouco sobre quebra de rótulos, né? Que atrapalham essa essência em ser vista por outras pessoas, né? Mas a identidade é você se identificar como essa essência. Então, é uma questão a mais que a gente vai lidar aqui com a nossa essência. Parte dessa identificação é atrapalhada pelos rótulos, mas ela é mais atrapalhada ainda por uma coisa que a sociedade criou. Foi muito recente isso. A sociedade criou que nós nos identificamos como a nossa função atual. Olá, eu sou a Aline, sou engenheira ambiental. A função no mundo, né? A profissão, a minha profissão atual virou a minha identidade. Por que a gente se apresenta assim? Porque a gente confundiu um pouco o que é ser idêntico. Não, identidade com ser idêntico, né? Então, assim, a sociedade criou caixas, que são as profissões, que não existiam antes da Revolução Industrial, ou até depois da Revolução Industrial ainda demorou um pouco para existir essa especificação de cargos, né, de funções na sociedade. Mas a gente tinha, né? Ah, eu sou o marceneiro, eu sou, né? São as funções. Mas nenhum marceneiro é igual ao outro. Nenhum artesão é igual ao outro. Nenhum engenheiro ambiental é igual ao outro. Então, você se apresentar como uma função de grupo, de categoria, faz com que você se coloque num grupo. Isso é ótimo, o ser humano trabalha em grupos. Mas faz você perder um pouco da sua identidade, que é algo único em você, que são as suas características. Suas características que só você tem. Assim como a gente tem a identidade aqui, ai, gente, o vídeo tá travando, né? Assim como a gente tem as nossas digitais, que são únicas, para o sistema a gente é único por um CPF, aqui, para o Criador, a gente também é único. A gente veio aqui fazer algo diferente. A gente veio aqui colocar temperos novos nessa sopa. Cada um é um tempero dessa grande sopa aqui, que é o universo. Mas quando a gente vai perdendo essa identidade, a gente vai perdendo um pouco do paladar desse tempero, sabe? E essa sopa chamada universo tá ficando meio insosso. Tá ficando meio sem gosto. Que as pessoas, elas não estão perdendo aí o sabor delas, que deixava a sopa mais complexa, sabe? Quando você coloca no paladar, você fala, nossa, a gente tá ficando robotizado. Robô não tem identidade. Robô tá lá para cumprir uma função. Robô tá lá para fazer algo e sair uma caixinha de produto ou algum serviço. Nós não somos assim. Nós viemos aqui para melhorar o mundo. Nós viemos aqui para governar sobre os céus, a terra, o mar, sobre todos os elementos da natureza. E governar não é usar até perder de vista, não é isso. Governar é administrar. Cada um aqui é administrador desse grande, né, desse grande lugar que a gente chegou. Quando você entra no automatismo, você pega a sua parte na gestão e entrega para poucas pessoas. A sua parte você entrega para alguém. Ela precisa acontecer. Se você não faz, outra pessoa vai fazer. Só que outra pessoa vai fazer do jeito dela. Que ela já tinha uma parte para fazer. Ela vai fazer do jeito dela. Aí a gente vai colocando todo esse poder na mão de algumas poucas pessoas. E é isso.
Entregou. Ah, eu não gosto de falar sobre política, não gosto de falar sobre religião, não gosto de falar. Tudo bem, não precisa. Mas você está pegando o seu poder, está colocando na mão de outra pessoa. Se você sabe exatamente a sua identidade, você sabe qual que é o seu papel nessa sociedade. E aos poucos, agindo por meio dessa identidade, você vai fazendo a sua contribuição para o mundo. Quem não sabe a sua identidade fica parado. Esse é o meu recado de hoje. Se a gente está no automatismo, a gente perde um tempo muito precioso, que é o nosso tempo aqui na Terra, que é o tempo muito escasso que a gente tem para fazer alguma coisa acontecer. Se vai passando dia após dia, após dia após dia, a gente simplesmente faz o que é a nossa função, que a gente escolheu na faculdade, que a gente escolheu em algum lugar, que a gente foi treinado para fazer, você está fazendo isso aqui. A sua alma, o seu ser, o seu potencial é muito maior do que a função, uma função que você escolheu. Não tá bastante. Não é o bastante. Fazer uma função no mundo não é o bastante. Hoje eu vou ser um pouco mais durona. Não é o bastante. Você acordar de manhã, ir para o trabalho, voltar para casa, cansado, ter que fazer comida, ter que. Não é o bastante. Quantas pessoas você transformou nesse meio do caminho? Quantos seres você acordou nesse meio do caminho? Por mais o que você contribuiu para estarmos aqui de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais como o Criador pediu, né? Hoje essa é a reflexão. Cada um tem o seu papel. Eu, por muito tempo, estou sendo chamada mesmo. Era um chamado todo dia na minha cabeça para fazer grupos de meditação, para ensinar o que eu aprendi, o que eu pratico há 7 anos. É uma pontinha do que eu fui chamada, além do que eu faço na minha função. E daí eu ficava, não tem como, não. Mas como que eu vou fazer? E daí eu vi pessoas fazendo grupos, fazendo lives, fazendo. Eu falei, nossa, eu posso fazer do meu jeitinho. Eu posso pegar 12 pessoas que eu conheço, que foi o grupo 1, que eu sei por alguma razão que gostaria de começar a meditar e fazer. E esse grupo pediu mais um grupo, e esse grupo pediu mais um grupo. E aqui a gente está no quarto grupo agora, né? E por quê? Porque a meditação foi a minha primeira ação de autoconhecimento para destravar a minha identidade. Porque a partir da meditação, eu fui buscando outras formas de me identificar. Outras formas de descobrir o que eu vim fazer aqui. Tem muitas amarras aí, muitos nós que precisam ser quebrados. A meditação, a gente vai achar os nós. E aos poucos vai dando espaço para esse cérebro fazer conexões boas. E parte dessas conexões boas vai ser você buscar algumas pessoas para te guiar. E assim como você também surgiu nesse mundo para guiar outras pessoas, para liderar alguns movimentos. Quais são? Você vai descobrir. Tá ali, ó. Em algum lugar vai surgir uma ideia, e se você colocar isso em prática, vai surgir outra ideia. E vai surgir outra ideia, porque você vai criando espaço. Tá, essa daqui já foi, agora pode mandar mais uma. E tem muito a ver com a sua identidade. Quando você destrava isso, não vim aqui só para trabalhar por 8 horas, 9 horas, 12 horas em alguma única função. Para a indústria, para serviços, para servir a sociedade, tudo bem. Mas você é muito mais do que isso.
Você não é só um ser profissional. Você também é um ser que tem outras facetas. Você tem uma família, você tem amigos, você tem desconhecidos que precisam ouvir o que você está falando. Só que você não está falando. Quem que está ficando descoberto? Vamos meditar hoje com esse tema na cabeça? Porque assim, o cérebro, ele acha jeito de colocar alguns pensamentos sobre o tema que eu falo, né? É assim que o cérebro funciona. E aqui a gente vai continuar voltando para o nosso eu presente. O que eu vivi no passado não importa mais. Está guardado aqui com a gente. Criou algumas capacidades. O futuro, eu não tenho controle. Mas o que eu vou conseguir hoje, a partir de hoje, fazer em torno da descoberta dessa identidade ou da ação por meio da identidade? Você descobrir é quase como se você começar a agir conforme o que você vai naturalmente descobrir cada vez mais quem você é. Tenho certeza que vocês hoje, no 9º dia dessa jornada de meditação, já começaram a se observar bem mais. Já começaram a querer descobrir cada vez mais também. É como abrir uma caixa de Pandora, vai saindo coisa. E a jornada é muito divertida. E a prática é diária. A prática do retorno é diária. Vamos lá fazer a nossa prática de hoje? Colocar em posição de meditação. Nivela os ombros, nivela o queixo, sobrancelhas. A boca, às vezes a gente faz umas. Sabe quando os dentes ficam presos? Solta, solta aqui. Fica. Isso. Vamos para as nossas 4 respirações. Solta todo o ar. Inspira. Segura. Expira. Segura. Inspira. Segura. Expira. Segura. Inspira. Segura. Expira. Segura. A última vez. Inspira. Segura. Expira. Segura. Aproveite o fluxo natural da sua respiração. Ela continua sendo a nossa âncora para o momento presente. Para a busca da nossa identidade, é preciso soltar os pensamentos, se desprender das amarras que nós mesmos nos impomos, nos desprender de como nos identificamos no mundo exterior, para buscar quem nós somos lá dentro.
no mundo interior. Mantenha seu peito aberto, mantenha a posição reta, para o fluxo de respiração ser o mais natural possível.
5, 4, 3, 2, 1. Podem abrir os olhos. Essa é uma meditação que a gente deveria ficar no mínimo 30 minutos. Para ficar mesmo no tédio e surgir algumas coisas novas pra gente. Algum final de semana eu ainda vou fazer numa tarde, assim. A gente ficar um pouquinho mais. Quem quer falar, Fernando? Renato, primeiro, né? Ou não? Tá sem áudio? Não, não. Não vai falar? Não, não. Fala você. Então, beleza. Então, vamos soltar o verbo. A Aline já foi uma ferramenta de Deus operando na minha vida. Mas hoje você conseguiu despertar uma coisa que estava me incomodando. Me incomodando. Tenho mania, não, eu tenho vocação para fazer muita coisa ao mesmo tempo. Conhecer muita coisa ao mesmo tempo. Para viver muita coisa ao mesmo tempo. E muitas vezes isso fica na cabeça das pessoas que, nossa, sou desorganizado, eu não sei o que eu quero ser. Tá? Essa mensagem que você me colocou hoje me fez entender que eu sou uma ferramenta multitarefa de Deus para ajudar pessoas em momentos diferentes, para ajudar o Canivete mundo. suíço de Deus. Né? Um canivete suíço de Deus. Porque, cara, cada coisa que eu vivo, de repente eu estou mencionando isso, ajudando alguém com conselho, alguém com conhecimento, né? Com sabedoria para tentar ajudar. E eu olhei e falei, cara, ontem mesmo eu tive situações que eu olhei e falei assim, cara, eu tô tentando ser luz para a pessoa e a pessoa se incomoda. Mas ela não incomoda porque eu estou sendo luz. Ela incomoda porque ela não quer sair da zona de conforto dela, né? E Mas deixa, uma hora ela vai lembrar e deixa rolar, deixa ela. entendeu? Não tá na E hora. deixa. Exatamente, não está madura ainda para aquele conhecimento. E é bem isso que eu falei com a pessoa, com uma outra pessoa. Oh, cara, foi, não está madura para aquele conhecimento. Então isso me fez muito olhar isso, entendeu? Olha, eu sou uma ferramenta multitarefa na mão de Deus para ajudar outras pessoas. Eu não sou aquela pessoa que está no hospital lá ajudando, entendeu? Que tem lá voluntariado e tudo mais, mas eu, com um pouco de sabedoria, com um pouco daquilo que eu vivo, entendeu? E aqui eu estou vivendo muita coisa, muita vida das pessoas, eu fico vendo a história de cada um que coloca aqui, eu falo, uau, cara, o que essa pessoa tem para contribuir? E eu Olha só, faço. Fernando, deixa eu falar um pouquinho Pode em cima do que mandei. você sempre me traz alguns temas. Quando Deus vai procurar os apóstolos, a primeira coisa que ele fala é pro cara largar a profissão, você já viu? Uhum. Ele E chega me para os segue, né? pescadores. O que que vocês pescaram? Ah, vocês querem pescar? Vai lá e ensina a pescar direito. Vou pescar pessoas. Aí o cara vem com um monte, aí ele fala, agora larga essa rede e vem pescar pessoas. Exatamente. Chega pro cara que tem muitos bens, muito rico. Larga toda a riqueza. Larga Não é seus que a bens. riqueza é ruim, mas é que Não. você tem que largar essa função que você tem de nobre para vir buscar pessoas comigo. Não é que aí a gente interpreta, ah, não, então tem que largar todas as riquezas, tem que sair. Não, não é isso, gente. É que se você Não. ficar se identificando como pescador, como nobre, como marceneiro, não vai conseguir me ajudar. Uhum. Uhum. É bem isso. E nessa uma que eu estou fazendo essa função nova aí de executivo e tudo mais, aí buscando esse agro, eu estou conhecendo pessoas incríveis também. Incríveis não. Uau, olha a história. Tira o incrível. Extraordinárias. Obrigada. Entendeu?
E aí você vai olhando, entendeu? E muitas vezes você olha e fala assim, cara, às vezes as pessoas perto de você não conseguem perceber o seu tamanho, mas a pessoa que tem 5 minutos de insight contigo, o negócio fala, cara, você é demais. Isso aconteceu em São Paulo, isso aconteceu na mentoria, isso aconteceu em pessoas que estão olhando para o que eu estou propondo e falando assim, cara, isso que você está oferecendo é demais. E às vezes o santo de casa não faz milagre, mas continue sendo luz, continue sendo É, ferramenta multitarefa, que isso vai é, voltar para é você também. exatamente. É essa a minha contribuição de hoje. Um bom dia para todos. Maravilhoso. Para mim já Tava foi inspirada, hein, maravilhoso. Fernando? Ah, hoje tá a máquina aqui tá fervendo. Também. Deus abençoe. E esteja alerta, né? Se você estiver no momento presente, você vai cada vez mais ver as pessoas, ouvir as pessoas, ser empáticos com as pessoas. Mais alguém quer falar, gente? Ainda tem 4 minutos. Pois Renato, é. vamos lá. A primeira que eu acho que todo mundo já notou isso, né? Eu acho que devem ter comentado contigo, que é um grupo de meditação, mas de certa forma também tem um pouco de autoajuda, psicologia, de, é, de jogar a gente de frente para o espelho e colocar algumas questões que a gente sempre joga para baixo do tapete, né? Isso é interessante porque faz a gente refletir algumas coisas, fazer 360 da gente, e é muito difícil fazer isso, né? Porque a gente sempre tem o costume de endeusar a nós, né? Então, é uma forma da gente enxergar as coisas não tão certas como a gente imagina que é, né? Que a gente está fazendo, né? A segunda coisa a gente começa a ter insights, né, em cima do que você está falando, e a gente vai viajando na maionese, né? É, já verifiquei que você é muito família, né? E você tem seus filhos. Uma pergunta: você conta histórias para os seus filhos? O tempo todo. É, eu comecei com a minha filha mais velha a contar histórias, né? E a gente bolou uma história onde era uma história com uma mistura de repente, né? Então a gente colocava Ah, legal. situações dos irmãos pão de queijo. Era um grupo de eram uns skatistas e a minha filha tinha 5 anos na época, né? Isso foi uma influência tão forte nela que até hoje a gente lembra da história direitinho, né? E hoje ela escreve para essas fanfics, né, na internet, né? E nessa mesma época que eu fiz isso, né, eu também observei uma outra coisa nela, né, que ela gostava de observar animaizinhos, plantas, né? Eu comprei um microscópio para ela, né? Hoje ela está terminando o doutorado em biologia, né? E, de certa forma, eu auxiliei e ajudei ela a Sim, percorrer um caminho, mas não que é eu que tenho total mérito nisso, não, o mérito é é que você dela, estava né? ali no momento presente, Renato, observando a sua filha. Mas é interessante, como com minha segunda filha, eu já não tive essa mesma situação, até por motivos de trabalho. Então, as escolhas que a gente faz na vida, né? Eu sinto essa falta de não ter dado aquilo que eu dei para a mais velha e a mais nova eu não consegui dar. E aí fica aquela coisa, Não. né? O sentimento de Ó, culpa. solta. Agora faz agora. Não tem Aham, problema. Faz agora, vai ser importante para ela em qualquer momento. É isso que eu Se ia isso tá falar. te Ainda há incomodando, tempo. se ainda tá te incomodando, é porque tá na hora. É, Que lindo que você, né? Para reconhece, onde né? foi, né? Para onde foi o sua consciência? Ficou lindo, porque agora é o momento. É o Sempre vai momento. ser o momento. E não adianta a gente ficar se culpando porque a gente não fez ou, né, fez ou deixou de fazer no passado. O leite Faça já tá. agora. Exatamente. Vai lá e colhe. Vai lá e planta, né? Pra colher depois. É, criar conexão de novo, né? E criar conexão, você sabe como é. Estar presente. Vai batendo na porta. Eu vou gravar um áudio depois no grupo de como eu me conectei com algumas crianças num evento que eu estava na segunda-feira, porque agora já está acabando nosso tempo.
Ouve lá depois, Renato. Você vai ter alguns insights e também pode trocar com a gente, porque tenho certeza que vai trazer uma reflexão boa pra gente também. Pode ser? Um excelente dia, pessoal. Vamos ser